castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, saudamos a todos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como aqueles que nos assistem também pelos nossos canais. Estamos então iniciando os estudos. O pastor está aí no curso de férias e, a começar esse estudo na escola dominical, nós estamos tendo por princípio agora sempre utilizarmos um texto, uma epístola, um capítulo da Bíblia, para nós aprofundarmos e realmente estudarmos, baseado sim em alguns autores, mas a essência que vamos tentar, todas as vezes que tivermos em algum estudo, é estarmos refletindo mais sobre alguma parte da Bíblia, algum ensinamento, para possamos continuar sempre aprendendo um pouco mais das Escrituras. E nesta manhã, a epístola que vamos ler, que vamos começar a analisar um pouco, será a segunda carta de Pedro. Nós vamos estar lendo, então, os irmãos podem estar acompanhando, vou estar lendo o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Inicialmente vamos estar, dentro do nosso tempo, tentando trabalhar este texto, essa mensagem que tem aqui, dentro de alguns princípios aí do apóstolo Pedro. Antes de lermos, vamos estar orando novamente, clamando ao Deus que nos conduza mais uma vez, sabendo que somos falhos pecadores, e que somente pela sua graça e misericórdia nós podemos ler a Bíblia e entender aquilo que o Senhor requer que nós entendamos, não segundo a nossa própria vontade, não segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo aquilo que é verdadeiro, segundo aquilo que o Senhor quis, requer que nós entendamos aqui da sua palavra. Estejamos então orando mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã. Agora novamente, a hora que vamos ler a tua palavra e o teu servo expor os teus ensinamentos, reconhecendo aqui toda a nossa imperfeição, toda a nossa falta de condição humana de expressar e de entender a tua palavra. Carecemos mais uma vez da tua graça, da tua misericórdia, e que o Senhor nos conduza para que possamos falar aquilo que a tua palavra fala, que não possamos ir além nem aquém, que nos dê sabedoria e entendimento, reconhecendo aqui o teu servo falho, pecador, mas que a tua palavra sim é a verdade. Por isso nos conduza, guia-nos, ó Pai, a tua igreja, para que possamos compreender e assimilarmos bem aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela vida, pedimos pelo perdão pelos nossos pecados, rogamos a Deus mais uma vez a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, até o versículo 11, os irmãos podem estar acompanhando. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao iniciarmos então essa segunda epístola de Pedro, nós temos aqui algumas situações, que relembrarmos. Pedro faz parte ali da epístola de cartas gerais, podemos dizer assim, cartas não direcionadas a alguém, a algum lugar específico. Entre elas, Hebreu, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, o livro ao qual estudamos há algum tempo nas nossas mensagens. 2ª Pedro é bem semelhante a Judas, quando nós vamos ler, eles usam alguns argumentos. Os estudiosos até relatam que muitos podem ter usados, dados um dos outros. Pedro usou algumas questões que Judas relatou ali, e Judas também utilizou alguma questão que Pedro relata aqui em seu texto. São bem semelhantes. Nós vamos ver que eles vão trazer em alguns aspectos semelhantes entre o livro de Judas e o livro aqui da segunda epístola de Pedro, a questão da responsabilidade. E é algo que nós vamos estar dentro desses primeiros versículos, que ele traz a importância da responsabilidade. O contexto geral de 2 Pedro, ele foi escrito em 65 a 67 depois de Cristo. Há algumas divergências no sentido, alguns estudiosos a respeito desta data, mas a mais precisa no sentido assim, a mais aceita no sentido conservador, seria realmente esta data que foi escrita entre 65 a 67 depois de Cristo. Isso porque Pedro, ele vem a morrer, segundo os relatos ali no final de 67 ou início de 68, aproximadas são as datas. No sentido de que nós vamos ver o autor, alguns também estudiosos, relatam algumas dificuldades contra ser Pedro o apóstolo, simplesmente por causa do início aqui da sua frase. Ele diz Simão Pedro. Se nós olharmos, haveriam ali então vários outros Simão Pedro, mas dentro do que nós podemos entender aqui, a completude posterior do livro de Pedro, dá a entender, e a autoria mais afirmada e realmente aceita, que foi o apóstolo Pedro quem escreveu essa epístola, assim como a primeira. Então, o que nós podemos dizer aqui, irmãos, dentro deste início, ao olharmos para essa epístola de Pedro, temos que entender que era um apóstolo de Cristo, escrevendo aquilo que Deus o tinha ordenado. Se nós olharmos toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é feita para a nossa edificação, para a nossa restauração, mas nós entendemos aqui, de uma maneira também preciosa, o quanto é importante olharmos para o que Pedro fala aqui, porque Pedro tem a experiência de ter o contato com Jesus Cristo. Pedro não foi aquele que apenas ouviu dizer, mas foi aquele que foi ensinado por Jesus. Pedro caminhou com Jesus durante algum tempo. Pedro, aquele que negou a Jesus. Pedro, aquele que, perguntado foi, tu me amas? E ele então ali responde. Pedro é aquele que tem esse contato direto com Jesus. E Pedro é aquele que Jesus, como os outros discípulos, dá ali a ordem, dá ali o ensinamento de pregar a palavra, de instruir e de caminhar com a igreja. Então, em todo esse relato de Pedro, nós podemos ver aqui, além de toda a inerrância da palavra de Deus, nós temos esse fator que ainda é primordial dos apóstolos, que foram o contato com o Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro é aquele que escreve essa epístola dentro deste ano, aquelas pessoas, no sentido aqui, Pedro não tem um grupo específico de pessoas, a igreja A, a igreja B, ou aos irmãos tal e tal, mas nós podemos ver que o grupo específico aqui
são dos irmãos em Cristo. Então, todos aqueles que são irmãos em Cristo é para quem Pedro escreve essa segunda epístola aqui. Se nós olharmos um resumo, que nós não vamos adentrar em todo o texto hoje, ou em toda a epístola de Pedro, o resumo de segunda epístola de Pedro é dividida então em 3 partes, né? Os 3 capítulos. O primeiro capítulo, que nós também não veremos todo hoje, diz a respeito da exortação aos crentes para que cresçam numa vida espiritual. Então, inicialmente, Pedro traz: cresçam, vocês precisam continuar aprendendo sobre Cristo. A vida espiritual precisa crescer, e é um pouco neste ponto que nós vamos entrar. A segunda parte seria o segundo capítulo. Ele instrui como Judas faz para se opor aos falsos mestres, aqueles que ensinavam, aqueles que estavam na igreja ensinando aquilo que Cristo não ensinou. Então ele retrata também, a partir do capítulo 2, a questão de rejeitarmos os falsos ensinos, de rejeitarmos aquilo que não faz parte da da mensagem de Cristo. E no capítulo 3, a Bíblia todos os seus livros, ela não traz tantos detalhes, e aqui podemos dizer que Pedro é aquele que traz mais algumas informações sobre a vinda de Cristo, no sentido de ensinamentos e os que preparam para o fim do mundo, o julgamento, o dia do Senhor. Então, no capítulo 3, Pedro vai tratar da vinda de Cristo e de como serão aqui algumas coisas dessa vinda. Mas, para iniciarmos hoje esse nosso momento de reflexão sobre a segunda epístola de Pedro, nós vamos estar caminhando nesses 11 versículos, tentando aqui analisar versículo por versículo o que seriam então essa mensagem apostólica, essa mensagem de Pedro, relembrando esses conceitos iniciais que eu disse. Pedro é alguém que teve experiência com Cristo. Ele escreveu na época de 65 a 67 depois de Cristo. Ele é alguém que então reflete aqueles ensinamentos e tem aquela experiência pessoal com Cristo. Ele vai trazer todos esses 3 pontos na sua epístola de Pedro. Podemos dizer assim que inicia: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ao vermos aqui, irmãos, eu disse que há vários estudiosos que às vezes que contestam a questão de ser Simão Pedro, o apóstolo que escreveu este livro, essa epístola, mas podemos ver que ele próprio reafirma a sua autoridade apostólica. Pedro aqui é aquele que diz, que ele realmente foi um apóstolo, que ele realmente foi aquele que andou com Jesus. Mas se nós olharmos antes da palavra apóstolos, tem aqui servo. Nós podemos olhar, irmãos, que Pedro é aquele que se coloca, e aqui já vamos algumas características desse evangélico, características para nós, é aquele que se coloca como servo de Cristo. É aquele que, mesmo sendo apóstolo, ele não se acha melhor que ninguém. É aquele que, como apóstolo, não se coloca acima da igreja ou acima das pessoas. É aquele que não utiliza o seu título ou alguma coisa que ele tenha, que sim foi muito importante, o próprio Senhor destacou os apóstolos, os discípulos, mas nesse início aqui ele já destaca que ele é irmão como nós, que ele quer dizer que abaixo de Cristo, que é a igreja, é Jesus Cristo, e todos nós somos servos. Que todos nós estamos aqui para servir ao Senhor, para trabalhar pelo Senhor, que nós estamos aqui para obedecer a Cristo. Embora seja uma palavra pequena e às vezes pouco notada em algumas partes, nós podemos dizer que essa característica de dizer a essência do Evangelho marca ali a vida de Pedro, que é aquele que demonstra que, igreja, todos nós precisamos ser servos de Cristo. Servo é servir a Cristo. Qual que é o principal, então, objetivo nosso dentro deste contexto? Ele diz: irmãos, nós somos todos de Cristo. Ele diz aqui nessas simples palavras: não há ninguém melhor do que ninguém. Entendemos que há pessoas que têm umas capacidades, que têm ali os dons aparentes, que têm ali algumas experiências diferentes e há próprios chamados diferentes. Mas aqui Pedro, ele não coloca essas questões acima do que é o principal. E o principal somos todos irmãos em Cristo.
Podemos dizer, no modo vocabular do nosso dia, somos todos do mesmo time. Não precisamos lutar entre nós, achar que um é melhor do que o outro, de que um tem um posto acima do que o outro. Somos todos servos. Somos todos aqui chamados para trabalhar. Somos todos aqui chamados para edificar o povo de Cristo, para caminhar como igreja. E ele caminha então dizendo, se somos servos, somos chamados por quem? Quem nos capacitou? Quem é esse que é o líder, realmente o nosso general, como cantamos em algumas canções? Quem é esse que tem autoridade, então, para escolher os seus e para chamar os seus? E ele aqui continua o seu versículo. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que entender que somos servos, mas não somos servos de qualquer pessoa, ou de uma ideologia qualquer, ou de uma filosofia qualquer, como podemos talvez dizer num período atual. Somos servos de Jesus Cristo. Somos servos do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pedro aqui escreve a característica principal deste servo, a quem o chama, do servo a quem chama cada um de nós hoje, dos servos a quem chamou durante toda a história, o nosso grande e único, que é acima de todas as coisas, é o nosso Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Podemos dizer aqui, o homem recebe de Deus a sua fé, de acordo com a vontade de Deus. Ele lembra os seus leitores de que a fé não tem origem neles mesmos, mas é um dom de Deus. Não somos servos porque quisemos ser servos. Não somos servos porque temos aquela ideia, talvez exposta muitas vezes, quem quer ir para o céu? Todos talvez levantaríamos a mão, mas não fomos nós que escolhemos a Cristo. É Cristo que nos escolheu. Aqui ele traz duas verdades de que estamos para servir, somos servos, mas foi Cristo, Deus, Salvador Jesus Cristo, que nos escolheu. A origem de toda a nossa capacidade que vamos ver posteriormente, as condições que vamos ter para assumir as nossas responsabilidades. Pedro deixa bem claro, não vem de nós, é de Deus. Somos salvos pela graça, é Ele que nos chama. Como nós podemos ver nessa primeira versículo aqui, Pedro não se dirige a algum lugar específico, mas aqui ele dirige alguma característica que é essencial em todos cristãos em Cristo Jesus, que é o quê? A qualidade e a condição de entendermos de onde viemos e para que viemos. Se nós conseguirmos olhar bem para este primeiro versículo, que é uma introdução, Pedro inicia então a sua carta nos primeiros e no segundo versículo, trazendo uma introdução geral do que é aquilo que ele vai dizer. Ele já nos dá um ensinamento tão claro do que, qual é a nossa perspectiva de vida, o porquê vivemos. Se nós olharmos a filosofia ou o mundo contemporâneo, a grande pergunta é: para que vivemos? Por que vivemos? Para onde vamos? O que faremos? Pedro aqui já responde em algumas características. Vivemos, somos chamados por Cristo para sermos servos. Vivemos para Cristo, porque Ele nos escolheu. Algumas das dificuldades do nosso mundo, ou até mesmo para as nossas dúvidas, para o nosso viver diário, nessa parte que seria introdutória, ele reafirma verdades bíblicas, ele reafirma ali o conhecimento que ele tem sobre Deus, a quem ele serve, e a confiabilidade das Escrituras, dizendo o que o Senhor requer para nós. Nesses dois primeiros versículos, então, ele continua o versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Podemos dizer, irmãos, que Pedro aqui ele traz uma estrutura bem definida nessa introdução. Ele se apresenta, ele reafirma a sua autoridade, mas ele monta e deixa bem claro que a sua autoridade apostólica não está acima de quem todos nós somos, servos. E ele reafirma que só somos servos porque Cristo nos chamou. Não há nada em nós de bom. Depravação total. Todos pecadores, merecedores do inferno. Mas Cristo nos escolheu.
E aqui nós podemos ver a partir do versículo 2, é a oração de Pedro, que Deus nos envia uma quantidade cada vez maior, tanto da graça quanto de paz. Ele pede aos cristãos que aumentem seu conhecimento pessoal de Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui algumas já condições que esses servos de Cristo precisam atentar para a sua vida diária. Nós podemos dizer aqui que Pedro, então, encaminha a sua fala dizendo graça e paz. Então ele diz a todos aqueles crentes, servos de Cristo, em qualquer lugar, em qualquer algo, graça e paz. E quer dizer que isso tem que ser aumentado, multiplicado. Daqui, irmãos, nós podemos dizer, então, uma outra característica que vai ser trabalhada na carta de Pedro nós precisamos caminhar. Não existe nas Escrituras, e neste ponto que estamos refletindo nesta manhã, a Epístola de Pedro, algo que se diz, chegamos no máximo. Algo que se diz que a igreja pode se acomodar. E aqui podemos dizer igreja no sentido cada um de nós. Eu, você. Não existe aqui a condição de que nós já estamos bons. O que diz aqui, irmãos, é que a graça e a paz sejam multiplicadas. E aí, se nós olharmos o primeiro versículo, essa graça e a paz só é encontrada em Cristo. E essa graça e paz só é multiplicada em Cristo naquele que Ele escolheu. Então, nós podemos ver que aqui recai sobre nós uma característica dos cristãos. Lembrem que eu estou falando que Pedro escreve para os cristãos em qualquer lugar, em qualquer época. Ele escreve dizendo, nós somos cristãos, nós somos servos, quem nos chamou é Cristo, e porque Ele nos chamou, nós precisamos caminhar. Não existe espaço para acomodação, não existe espaço para não fazermos mais nada, não existe espaço para entendermos que já estamos no nosso máximo. Isso quer dizer, irmãos, que a caminhada cristã, como vai ser relatado aqui nos próximos versículos, ela exige de nós responsabilidade. Se os irmãos se atentarem, eu disse que nesse primeiro capítulo, Pedro traz sobre a responsabilidade cristã. Podemos dizer que é um tema bem complexo quando nós dizemos, somos salvos por Deus, a salvação é totalmente de Deus, mas temos as nossas responsabilidades. Se nós olharmos também no mundo contemporâneo hoje, que menos se diz, ou que menos se estuda, se reflete ali, se pensa, é sobre a responsabilidade. Nós muitas vezes nos acomodamos. E essa palavra aqui, ela vem contra aqui os ensinamentos bíblicos, o acomodar. Como os servos de Cristo, como escolhidos por Cristo, não há nenhum lugar nas Escrituras que nos ensina a acomodar. Isso quer dizer, irmãos, para aqueles que muitas vezes se utilizam erradamente do contexto e do termo da predestinação, aqueles que o fazem de maneira de que a predestinação é um espaço para descansarmos, é um espaço para não fazermos nada, é um espaço que poderíamos ter para somos salvos e podemos fazer da nossa vida o que quisermos. As Escrituras tão certo como afirmam sim que a predestinação ela vem de Deus, tão certo como as Escrituras de Gênesis a Apocalipse apontam que o homem por si só nunca será salvo, que o homem não tem algo a oferecer pela salvação. Isso as Escrituras afirmam e nós temos sim que ter essa convicção. Nós podemos ver que as Escrituras também nos afirmam que, ao sermos salvos e os efeitos dessa salvação, implicam responsabilidade, implicam caminhar, implicam melhorar a cada dia, implica a não se acostumar com o pecado, a não se acostumar com uma vida de pecado. E aí por isso que ele diz então, graça e paz sejam multiplicadas. E aí ele diz aqui, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, nós podemos dizer que não há conhecimento, não há sabedoria se não for em Cristo. Todo o nosso pensar, todo o nosso agir, todas as estruturas que temos da sociedade, sejam elas na parte da ciência, em qualquer área da sociedade que possa existir, se o fundamento não for o conhecimento de Deus, de quem Deus é,
Se o fundamento não for a partir de Deus, o mundo foi criado. A partir de Deus, todas as coisas se formaram. E a partir de Deus, nós estamos aqui. É esse que é o fundamento que traz o nosso pleno conhecimento de quem Cristo é. O nosso conhecimento tem que estar fundamentado, tem que estar afirmado em Cristo. E novamente aqui nesta parte, ele retransmite essa ideia de que, irmãos, somos de Cristo. Precisamos então ser servos de Cristo, reconhecer de onde viemos, mas aumentarmos a cada dia mais a nossa condição, a nossa vida de santidade. E aí ele traz, só vamos aumentar isso se conhecermos quem Cristo é. O que ele quer dizer, irmãos, é que se nós quisermos ser melhores crentes a cada dia, como precisa ser uma vida de santidade, nós precisamos nos apegar a Cristo. Nós precisamos nos apegar à palavra, aos ensinamentos bíblicos, porque somente em Cristo há um verdadeiro conhecimento. Aqui não se faz menção de que ignoramos os outros estudos da vida. Claro que não. A própria palavra nos ensina a melhorarmos, a instruirmos, enquanto melhor pudermos aplicar o nosso desenvolvimento, as nossas habilidades. Mas aqui está dizendo que, irmãos, uma vida de santidade, uma vida que o Senhor requer de nós, ela nunca será encontrada no conhecimento que é Cristo. Na base de tudo, naquele que nos chamou, naquele que nos chama para ser servo, que é Cristo. E podemos dizer que essa é a introdução de Pedro, dizendo àqueles irmãos salvos naquele tempo e para todos os irmãos em todas as épocas. Irmãos, diante disso eu vos escrevo esta carta, dizendo, tenham em mente essas ideias principais. De onde viemos, para que viemos, quem nos chamou e como fazer para prosseguir. Podemos dizer então, irmãos, que ele transmite aqui a ideia de que podemos dizer que nós, de uma maneira fiel ou de uma maneira mais detectada por outros irmãos, às vezes, temos que nos ater mais e mais à palavra de Deus. Nós podemos dizer que o conhecimento, ele não é algo que, podemos dizer, espiritual nesse sentido. Não que nós não entendemos a ação de Deus, mas o fato aqui, quando ele traz conhecimento, como diz o pastor Augusto Nicodemos, é sentar as nossas nádegas e estudar a palavra. Quer dizer, sentar e estudar, ler, aprender. O conhecimento, irmãos, aqui que ele traz, ele vem dizendo que através de Cristo nós precisamos do esforço, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ir atrás desse conhecimento. Nós precisamos entender que em Cristo está esse conhecimento. E nós só seremos realmente ali edificados, nós só seremos realmente transformados, se nós estivermos realmente firmados nesse conhecimento. E aí nós podemos dizer que ele caminha. E aí diz o versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Podemos dizer aqui que então Pedro ele repete ou ele instrui algumas coisas que ele já trouxe ali na sua introdução, mas podemos dizer então que ele traz alguns outros detalhes a mais, visto como pelo seu divino poder. Ele reafirma aqui a divindade de Cristo, a soberania de Cristo, de que é onde todas as coisas acontecem. Ele não transmite aqui a ideia de que o ser humano ele tem condições por si só de chegar ao pleno conhecimento, de melhorar, de ter uma vida de santidade. Mas ele diz aqui, visto como é, visto o quê? Somente com Cristo, do divino poder. E esse poder foi como? Doada a todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele quer dizer então, irmãos, que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Reconhecer que este Deus soberano, esse Deus divino, que Ele tem todo o poder, Ele que nos chamou, Ele que nos traz, podemos dizer, a casa de Deus, Ele que nos faz estar aqui assentado nesta manhã, Ele que nos faz estar aqui falando esta manhã, que isso traz para nós a responsabilidade que nós temos, de que somos chamados por esse Deus, por esse poder divino, como Ele traz aqui, que é quem?
Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Nós podemos dizer aqui que esse divino poder, ele está focalizado em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós podemos dizer então que Pedro então reflete mais uma vez que nós precisamos estar confiantes de que somente Deus pode, somente Deus nos dá esta condição de seguirmos em frente, de caminhar. E o pleno conhecimento, novamente, como é relatado aqui futuramente, neste versículo, a vida de piedade pelo conhecimento completo, podemos dizer que agora ele aprofunda de como ter uma vida de piedade. E aqui ele traz que é preciso conhecer a Cristo, mas aqui ele traz também o fato de nós experimentarmos uma vida com Cristo. Eu disse que nas primeiras falas, essa questão de salvação e ação do homem, muitas vezes ela é difícil de nós entendermos. Se nós perguntarmos aqui, você tem certeza da sua salvação? Muitos ainda diriam, é arrogância minha, é achar demais que tenho certeza da salvação. Mas o que Pedro aqui começa já a relatar, irmãos, que o que nos faz ter a certeza da salvação é entendermos se estamos fazendo aquilo que Deus nos guiou. E isso como? Tendo uma vida no conhecimento, uma vida de piedade, reconhecendo que Ele nos chamou. O que é que isso quer dizer, resumindo um pouco mais, irmãos? Quer dizer que nós temos que ler as Escrituras, nós temos que aprender sobre o nascimento, ministério, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas que o cristão verdadeiro, ele também tem ali a experiência com Cristo. A experiência nas orações, a experiência nas adversidades, a experiência de lermos a palavra de Deus e sermos edificados por ela, a experiência de lutar dia a dia com o pecado. E nisso que Pedro então aqui quer dizer que são o nosso conhecimento colocado em prática. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ler, precisamos estudar as Escrituras, mas esse conhecimento tem que ser transformado em vida. Entendam que ele traz a origem, Deus, ele traz servos, e agora ele começa a aprofundar. Estamos em Deus, sim, Deus nos chamou. Deus requer de nós que nós aprendamos sobre Ele, mas aqui ele começa a trazer o que faremos com esse conhecimento de Deus. O que faremos ao sabermos que Deus é o Todo-Poderoso. O que faremos a entender que Deus nos criou, que Deus nos chamou. O que faremos ao saber que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. O que fazer quando entender que nenhum fio de cabelo cai se não for a vontade de Deus. Isso quer dizer o conhecimento. Mas, e aí podemos dizer, e agora? Como vamos fazer isso na nossa vida, na nossa piedade? Como vamos fazer isso agindo um com os outros? Como vamos fazer isso agindo no meio de um mundo que prega valores totalmente diferentes? Como vamos fazer isso em meio a nossas próprias dificuldades, as nossas próprias brigas internas, podemos dizer assim, as nossas próprias falhas com o nosso próprio pecado? Ele diz assim, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, irmãos, ele diz, conhece, experiência, mas entenda o seu fim principal. Irmãos, nós podemos ter a ideia que estamos aqui para realizar muitas vezes nossos sonhos. Estamos aqui para ser felizes. Estamos aqui para fazer tantas coisas. Não é errado isso, no sentido de fazer. Mas o que Pedro deixa claro aqui, a partir dessa introdução e agora a partir desse desenvolvimento de como vivermos uma vida realmente que agrada ao Senhor, ele diz, conhecer a Cristo, experimentar a Cristo, mas saibam o porquê de todas as coisas. É para a glória de Cristo. Se hoje eu e você estamos aqui vivos, talvez não seja para nós realizarmos os nossos sonhos daqui a pouco, mas estamos aqui porque Cristo nos chamou. Estamos aqui porque Cristo nos quer que nós estejamos adorando e glorificando Ele. Porque o fim principal do homem, todas as coisas foram criadas, o mundo foi criado, todas as coisas para glorificar a Deus. Essa é uma outra realidade do nosso século, em séculos passados, como vimos aqui escrito no primeiro século, a dificuldade do homem de entender a vida.
de entender o porquê nascemos. Irmãos, quando Pedro coloca aqui, afirmamos aqui que Pedro é a palavra de Deus, as Escrituras, a autoridade do apóstolo, ele nos traz aqui uma firmeza para vivermos os nossos dias confiados de que o Senhor nos chamou para glorificar a Ele. E aí, mesmo que não seja do jeito que nós achávamos que seria bom, mesmo do jeito que nós não sonhamos ou achávamos que deveríamos ser, o que importa é glorificar a Cristo, porque foi para isso que fomos criados. Para isso, muitas vezes, as nossas decepções serão colocadas de lado, as nossas frustrações com a vida serão colocadas de lado, porque Pedro coloca aqui, servos de irmãos em Cristo, vocês têm uma firmeza, vocês têm um alvo, vocês sabem de onde vieram e vocês sabem para onde vão. Permaneçam firmes, acalmem o vosso coração. Vocês foram criados para a glória de Deus. Ele chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós podemos dizer aqui que através disso, dessa prática, podemos dizer conhecimento, nós tenhamos firmados em Cristo. E em Cristo nós vamos demonstrar as nossas virtudes. Não nossas, mas baseadas em Cristo. Podemos dizer que até aqui, o apóstolo então nos traz esses ensinamentos práticos de vida, de objetivo, de saber a nossa história e de focarmos naquilo realmente que é o importante, o principal da nossa vida. Podemos dizer, dentro de uma divisão, podemos dizer assim, didática, do primeiro e segundo versículo, Pedro, então, ele traz ali a introdução geral, e aqui ele começa a dizer, a partir do versículo 3 ao versículo 4, dessas promessas de Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A partir desse versículo 3, Cristo está dizendo, todo o poder está em mim, vocês precisam me conhecer, vocês precisam viver esse conhecimento, vocês precisam saber de onde vieram e para onde vão, porque eu prometi, eu determinei todas as coisas. O que Cristo quer dizer aqui é que a nossa confiança está nas promessas de Cristo que já foram realizadas e muitas outras se realizarão. Como podemos dizer assim, como promessa final, né, do que irá acontecer, o cristão vive com a certeza de que um dia, a qualquer hora, Cristo voltará. Firmado nas promessas de Cristo, firmado naquilo que Cristo faz todas as coisas, nós podemos então, irmãos, ter tranquilidade e ter a condição para seguir em frente. Nós podemos dizer, irmãos, que a vida cristã, ela inicia em Cristo e ela é finalizada em Cristo. O que nós podemos resumir nisso aqui? Nós achamos que muitas vezes, né, muitos têm a ideia de que o céu, né, é aquilo que nós queremos somente na eternidade, no sentido, né, para onde vamos. Sim, mas o que Pedro está querendo dizer aqui, Cristo está dizendo, que a caminhada ela começa aqui. Não há como nós cairmos no que podemos dizer hoje de que eu posso fazer o que eu quiser, eu repito, e que no final tudo dá certo. Eu posso viver uma vida do jeito que eu quero e no final eu vou glorificar a Deus. Podemos resumir um pouco mais ainda, eu posso aqui ignorar a Cristo e que no final eu vou adorá-lo. O que Pedro está dizendo aqui é que a vida no céu, que a vida dos crentes, ela começa a querer buscar a Cristo aqui. Ela começa a querer adorar a Cristo aqui. Ela começa a estar com prazer em estar na casa do Senhor aqui. Nós podemos dizer que as pessoas às vezes utilizam, né, vários requisitos e várias, podemos dizer aí, histórias na internet e tudo, e talvez algumas até com um pouco de, podemos dizer, agressividade ou não, mas podemos dizer resumidamente o que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos, é que você não estará no céu se aqui você não adorar a Deus. O que ele está dizendo aqui agora nesses versículos 3, 4 em diante das promessas de Cristo, é dizer, irmãos, não é que você pode viver a sua vida e achar que você estará no céu simplesmente. Porque para estar no céu, é salvo pela graça. E pela graça,
você vai viver uma vida que agrade a Deus. Se nós não temos prazer em estar na igreja aqui, irmãos, o porquê viver na eternidade no céu? Se nós não temos prazer de ler a palavra aqui, o porquê adorar a Deus no céu? Se nós temos dificuldade em estarmos aqui dia a dia, se nós temos dificuldades de querer realmente buscar ao Senhor, o que Pedro diz aqui nesse resumo é: como então passar a eternidade no céu, glorificando a Deus? Nós podemos ver que muitas pessoas, por não entenderem o céu, por não entenderem esse significado, ao vermos às vezes tantas pessoas famosas se partindo, elas, erroneamente e de um modo, podemos dizer, bem distorcido da palavra de Deus, dizem: agora fulano está no céu brincando com Cristo, agora fulano está no céu jogando bola com Cristo, agora fulano está no céu cantando com Cristo, como se o Senhor dependesse, ou se no céu nós fôssemos fazer as nossas vontades, ou se no céu nós fôssemos importante no sentido de que a nossa essência aqui, toda a nossa história aqui, do que nós fomos, ela é essencial. O que eu quero dizer, irmãos, que o essencial, que o motivo da nossa existência, o motivo da nossa adoração é Cristo. E no céu nós vamos adorar a Cristo. Eu não vou realizar meus sonhos no céu. Eu não vou fazer aquilo que eu quero ou aquilo que eu sou. No céu, o foco da existência é Cristo. E o que Pedro nos chama aqui nessa reflexão, irmãos, conhecer a Cristo, viver como Cristo e caminhar nessa caminhada, tendo a certeza da vossa salvação, é você caminhar com Cristo aqui na terra, porque começa aqui. Claro que nós entendemos que aqui somos feitos, somos atribulados pelo pecado. Claro que aqui todos nós temos momentos de desânimo, temos momento de largar tudo e ir embora. Cada um de nós temos a nossa história. Claro que aqui nós temos a luta constante contra o pecado. Mas o que Pedro está dizer aqui, irmãos, é que não existe vida cristã se não começarmos aqui. Não existe estarmos no céu com Cristo se nós não adorarmos Cristo aqui. Entendemos que há momentos, história diferente. Entendemos que às vezes possamos viver 40, 50 anos da nossa vida e no último instante entendermos isso. Claro que o chamado de Deus, a ação de Deus, ela se faz em cada um em tempos diferentes. Mas o que mostra aqui, irmãos, é que não existe estar no céu se nós não tivermos aqui as nossas responsabilidades. Não existe essa de que no final tudo vai dar certo se nós não batalharmos diligentemente aqui. Não porque nós vamos conseguir por nós mesmos, mas é porque o próprio Cristo faz isso. Então entendam que Pedro não deixa dúvida da autoridade de Cristo, da divindade de Cristo, de que Cristo, que Deus é o nosso Senhor e Salvador. E ao mesmo tempo ele coloca aqui, por causa disso, por causa desse poder, por causa que Ele vos escolheu, porque Ele te chamou de servo, você tem que viver uma vida aqui que agrade a Deus. Por causa disso você não pode se acomodar. Por causa disso você não pode achar que já está tudo bem. Por causa disso você não pode entender que pode viver a vida sem lutar contra o pecado. O que Pedro está chamando aqui, irmãos, a vida aqui é uma vida de luta contra o nosso pecado. Luta contra o nosso eu. Luta contra a nossa vontade. Luta contra aquilo que eu sou. O que Pedro chama a atenção aqui, que o céu, no lugar que nós iremos, ruas de ouros, aonde a morte não existirá, onde que toda dor, todo sofrimento não existirá. É o lugar que, se perguntarmos conscientemente, para a população de um modo geral, todos nós queremos ir. Mas o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, não há céu sem responsabilidade. Porque foi Cristo que determinou isso. Porque foi o Senhor que definiu assim. Não é porque a responsabilidade nos leva ao céu. É porque estarmos no céu recai sobre nós responsabilidade. Então é o inverso. É porque Ele nos chamou, é porque somos servos. Então recai de nós sobre a responsabilidade. Podemos dizer um paralelo, que a Miriam que fez a abertura hoje. Então ela foi chamada, ela tem que fazer. E quem fez?
foi ela. Não adianta chamarmos ela, mas ela não agir com a sua responsabilidade. O que quer dizer é que Cristo que chamou é esse que faz você agir, é esse que me faz agir. E por isso nessa epístola de Pedro, ele traz bastantes práticas de que todo esse conhecimento e toda essa verdade, que toda essa firmeza, ele nos garante a vida em Cristo através das nossas ações, através da nossa prática. O que quer dizer, irmãos, nós não podemos e não temos base bíblica para acomodar com o nosso eu, com o nosso pecado, com a nossa indiferença, com o nosso pensamento do século 21 ou do século I, como foi aqui a epístola de Pedro. Quer dizer que o próprio Deus, esse Deus divino que tem toda a autoridade e todo o poder, ele capacita os seus para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Neste versículo 3, então, ele encaminha pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, esse versículo 4, ele diz assim, de que entendendo isso, entendendo a vontade de Deus, entendendo todas essas questões que eu já coloquei aqui para os irmãos, nós vamos ser a cada dia mais aperfeiçoados em Cristo. A palavra aqui, co-participantes da natureza divina, não quer dizer que seremos iguais a Deus. Não quer dizer que não pecaremos, não quer dizer que amaremos como Deus ama. Mas quer dizer que entendemos isso e vivemos isso, e vivemos de uma forma que, reafirmando aqui a nossa salvação em Cristo, nós vamos a cada dia assemelharmos e parecermos mais com Cristo. Nós hoje queremos imitar tantas pessoas, né? Temos aí vários modelos, podemos dizer assim, de pessoas que queríamos ser, quero ser. E aqui Cristo nos fala, ao entender a vontade de Deus, ao entender que Ele vos chamou, a confiar nas suas promessas. Isso quer dizer, irmãos, Cristo aqui, através de Pedro, ele reanima aqueles irmãos daquela época, que nossa época também, que passam por lutas, por dificuldades, dizendo, caminhem, não parem, porque as promessas foram cumpridas e a promessa se cumprirá, todas se cumprirão. Continue firmemente em Cristo Jesus. Como eu disse aqui, às vezes nós temos um momento de desespero, de desilusão. Às vezes podemos dizer até mesmo, eu quero ir para o inferno mesmo, porque nós não conseguimos muitas vezes lutar contra os nossos problemas, contra as nossas falhas. Às vezes nós não falamos isso, mas as nossas atitudes falam isso. Porque quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, é isso que traz aqui, nós estamos encaminhando em lados opostos. Nós estamos caminhando em lado oposto da verdade bíblica que diz que os salvos em Cristo, de que aqueles que permanecem em Cristo, eles caminham firmemente. Isso quer dizer que nossas ações, elas serão perfeitas? Não. Mas quer dizer que Cristo, através da sua palavra, Ele nos dá força para caminhar. Isso quer dizer então, irmãos, que Cristo diz, não desanime, não se preocupe, a sua dor de dente vai passar. Não se preocupe, os seus problemas passarão. Não se preocupe, porque essa dor aqui não se compara com a dor do inferno. Não se compara com as ruas de ouro também. Cristo então traz aqui sempre essas duas diferenças, dizendo, os cristãos seguem como Cristo segue. Mas isso não impede de dizer a outra realidade, irmãos, que se não se agirmos como cristãos, nós não estamos em Cristo. É essa verdade que Pedro também quer trazer aqui, naquele contexto e no nosso contexto hoje, para dizer, paramos de nos enganar, paramos de achar que estamos em Cristo, se nós não sigamos a Cristo. Se nós não voltamos a lutar contra o nosso pecado dia após dia, se nós não tentamos lutar contra o nosso eu, contra tudo aquilo que nos impede tantas vezes de adorar a Deus, de glorificar a Deus da melhor maneira. O que a Escritura nos traz aqui, irmãos, que a vida cristã e o céu é algo, irmãos, que diz, como as Escrituras, é um caminho estreito. Não é um caminho de facilidade, como muitas vezes se tem pregado ou aplicado em hoje, que eu posso ser do jeito que eu quiser, fazer do jeito que eu quiser. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos,
que somos de Cristo, nós temos as nossas responsabilidades, e entre elas, as responsabilidades é viver uma vida que agrade a Deus, é viver uma vida com piedade. E nós vamos ver aqui, se der tempo, nos próximos versículos, algumas outras características, virtudes, que o Senhor nos ensina a dizer: os crentes agem assim. Não há como dizer que é crente, ou estar, firme em Cristo, como nós podemos dizer hoje: eu adoro a Deus de casa mesmo, é só eu ler a Bíblia, é só fazer o que eu quiser. O que nós queremos dizer através dessa epístola de Pedro, irmãos, é que Cristo, que é o autor da vida, é que Cristo, que é o Salvador, aquele que nos criou para todas as coisas, é que Cristo, que é aquele que nos salvou, Ele definiu alguma coisa que nós precisamos fazer. Ele definiu um estilo de vida que os crentes têm que seguir. Ele definiu um modo de que nós vamos olhar para nós mesmos. E aqui nós vamos, depois no encerramento, deixar bem claro que aqui Pedro não está dizendo para você olhar para o outro. Aqui não é uma carta que Pedro fala para você exortar literalmente assim a outra pessoa, mas podemos dizer que Pedro está falando: olhe no espelho, olhe para você. Você é salvo? Você faz isso que Cristo ensina? Você caminha como Cristo ensina? É uma carta para nossa reflexão individualmente. É uma carta para nós não nos acomodarmos e não sermos enganados por tentativas vãs, e aí sim dos inimigos do pecado, que nos tentam deixar morno, frio, que nos tentam deixar acomodados dizendo: o céu me espera, ruas de ouro. Enquanto o Senhor nos fala: a luta é grande, a caminhada é precisa, é preciso caminhar. A rua, as ruas de ouro, o céu, o lugar de glória, o lugar onde muitos de nossos irmãos queridos cremos que já estão, não é um lugar que conseguiremos por nós mesmos, mas ao mesmo tempo diz: é um lugar conseguido por Cristo, é um lugar conseguido na cruz, mas não é um caminho fácil. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos: esqueçam esse evangelho fácil, esqueça esse evangelho onde você não tem dificuldade, esqueça esse evangelho onde você faz aquilo que você bem quer. O evangelho verdadeiro, não porque A ou B fala, mas é porque as escrituras falam. E aí voltamos no primeiro versículo: é porque um apóstolo de Cristo, e aqui cremos na inerrância de Cristo, fala: você e eu não iremos para o céu, não estamos lá, se nós não seguirmos a Cristo como Ele fala. Não precisamos nos enganar, irmãos, porque Cristo sabe todas as coisas, porque Cristo é a verdade. E cremos que pela sua grande misericórdia e graça, Ele então instrui o povo naquela época, em todas as épocas, dizer: acordem, olhem para vocês, eu escolhi, a salvação é minha, eu sei que nenhum de vocês se perderão, mas ao mesmo tempo eu os capacito, eu os guio para que vocês tenham a vida piedosa, a vida de fé, a vida de amor, a vida de domínio próprio, mansidão. Eu os capacito em Cristo. Vocês precisam viver uma vida assim, dia após dia. E claro que todo o Evangelho diz que isso não é fácil. Por isso que ser cristão não é fácil. Viver em constante luta contra o pecado não é fácil. E viver em constante luta contra nós mesmos. Por isso que eu disse que essa mensagem aqui de Pedro é para nós olharmos no espelho, porque apontarmos os erros dos outros é tão fácil. Se nós olharmos aqui e apontarmos os problemas do mundo é tão fácil. Se nós olharmos aqui o que o diabo tem feito, no sentido de que as tentações, as coisas que o mundo tem oferecido é tão fácil. Mas Pedro chama aqui: olhe para você. Olha como é que está a sua vida. Entenda que eu chamo,
Entenda que a salvação é minha, de Cristo. Mas entenda que tão certo como é minha, que tão certo como é de Cristo, eu estou requerendo, eu estou ordenando, e eu assino embaixo no sentido de que os cristãos vivem assim. Vivem com temor, vivem com uma busca diante do Senhor. E aí diz o versículo final aqui, ó, natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Irmãos, se nós não olharmos para Cristo, nós vamos ficar ainda focado no mundo. Nós vamos ainda ficar focado nas coisas que o mundo oferece. E aqui Pedro então nos afirma de que somente fortalecidos em Cristo, somente olhando para a promessa, somente olhando para o que Cristo fez, para o que Cristo faz, somente olhando para aquilo que Ele requer de nós, nós vamos ter uma vida a cada dia mais longe do pecado. Nós sempre podemos entender que é podemos dizer uma régua, né? Está perto ali do 5, do 0 ou do 10. O que quer dizer aqui, irmãos, que não adianta você falar que está em Cristo e podemos dizer que você está perto do 0. O que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos, porque quando estamos perto de Cristo, que como entendemos a Cristo, nós vamos estar perto do 10. Nunca seremos 10, mas nós vamos estar sempre crescendo. 5, 6, 7, 8. O que Pedro reafirma aqui, irmãos, é que se estivermos mais próximos de Cristo, vamos estar mais longe da carne. Se estivermos mais longe de Cristo, vamos estar mais perto da carne. Nós vamos estar diante daquilo que o mundo oferece, das paixões do mundo, das coisas que o mundo nos oferece. E aí o versículo 5 diz: por isso, irmãos, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Eu vou encerrar até esse versículo 7, dentro aí do nosso horário. O que quer dizer isso? Ele deixa explícito algumas virtudes que nós devemos seguir. A virtude, irmãos, por isso, reunindo toda a vossa diligência, é o quê? Pensar aquilo que é bom. Diligência é consultar, pesquisar. Quando nós falamos no contexto popular, diligência é investigar. O que então? Com a nossa mente. Nós podemos dizer aqui que Pedro reafirma de que a ação é espiritual, mas essas nossas ações, o nosso pensar, eu preciso saber por que eu estou aqui hoje. Eu preciso pensar por que eu estou aqui hoje. Eu preciso pensar se eu sou de Cristo ou se eu não sou de Cristo. Eu preciso pesquisar a minha vida, pesquisar as minhas ações, reconhecendo que nós não vamos conseguir por nós próprios, mas é em Cristo. E aqui podemos dizer que é uma mensagem de que fortalecimento de fé para não desistirmos, mas sempre também para refletirmos e pensarmos. O Evangelho sempre nos chama a pensar. O Evangelho, Cristo, ele nos toca espiritualmente, mas ele traz algo que está em Cristo também, que é conhecer a prática. Você não precisa estar aqui sem pensar. Cristo me trouxe. Entendemos isso. Mas você precisa pensar. Por que você levantou de manhã? Por que você tomou café? Por que você caminhou até a igreja? Por que você veio de manhã? Por que você virá à noite, se Deus permitir? Isso é pensar sobre as nossas ações. E aí continua o versículo dizendo: com a virtude associai fé, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Irmãos, nós precisamos ter a cada dia mais essas virtudes, essas qualidades aqui refletidas. Domínio próprio. Eu não vou entrar em cada um desses tópicos, mas podemos dizer resumidamente, irmãos, Deus aqui dá o passo a passo. Quando eu falo Deus, através das Escrituras, a sua inerrância, mas o apóstolo Pedro, ele dá cada passo de que os crentes, eles continuam perseverantes. Os crentes, eles continuam com o domínio próprio,
Não que nós não vamos errar ou explodir algumas vezes ou outra, mas é caminhar para cada dia mais dominar o nosso eu, dominar a nossa vontade e estarmos em Cristo. Aqui diz a perseverança, é preciso caminhar. Cristo fala aqui, irmãos, Pedro, não desanime. Como eu disse, há momentos na vida que nós pensamos em desistir, há momentos na vida que nós falamos que entendemos que não merecemos mesmo, e se fosse por nós mesmos, nós íamos para o inferno. Mas o Senhor nos mostra que a característica do crente é perseverar. Isso quer dizer, irmão, está ruim, tudo bem, continue. Está ruim, não se acomode que está ruim, mas continue para melhorar. Não conseguiu? Continue, você irá melhorar. E o que quer dizer aqui, irmão, que não há espaço para a gente ficar parado. É sempre, sempre, sempre continuando. As caídas, elas são possíveis, o desânimo ele é possível. Mas o que mostra nessa perspectiva dessa vida com Deus é o crente continua lutando. Por isso que ontem poderemos ter feito alguma coisa ruim. Hoje acordamos com vontade, com intenção de não fazermos mais. E nós vamos lutando a cada dia contra isso. E aí vem com a perseverança a piedade. Piedade é o amor. Com a piedade a fraternidade, ajudarmos uns aos próximos, amarmos ao nosso próximo. E com a fraternidade o amor, que termina ali o versículo 7. Irmãos, são características de salvos em Cristo. Nós não fazemos isso, repito, porque nós escolhemos ou para sermos salvos. Mas todas essas características e muitas outras que tem na Bíblia, né, o fruto do Espírito, retransmite aquilo que Deus quer para os seus salvos. Retransmite aquilo que Deus fez para os seus salvos. Retransmite que o preço foi pago na cruz. O preço disso tudo, de andarmos com Cristo, de perseverarmos, de piedade, fraternidade, de fé, de confiarmos em Cristo, de confiarmos de que ao partirmos ou ao Senhor voltarmos, existe um céu, existe um inferno. Confiarmos na realidade bíblica, dizer que o que Cristo afirmou de Gênesis a Apocalipse é a verdade. Dizer que toda a história, mesmo que haja interpretações e traduções diferentes, mas toda a história não há nenhum erro ao apontar que somente Cristo é o Salvador. Não há nenhum erro ou nenhuma dúvida em apontar que não existe nenhum outro meio a estarmos em Cristo. Apontar de que somente em Cristo somos salvos pela fé. Somente em Cristo nós podemos viver uma vida que agrade a Deus. Mas é preciso sempre olhar no espelho. É preciso sempre pensar nas nossas ações, no nosso modo de vida e em todo o nosso viver diário. Porque só agindo como Ele determinou, como Ele disse, é que nós temos a cada dia mais a firmeza, a tranquilidade, sabemos, somos de Cristo. Estamos em Cristo. Qualquer hora que Ele voltar, eu não preciso sair correndo pedir perdão pelos meus pecados, porque Ele me salvou. Eu estou em Cristo. Não é o pedir o perdão que irá me salvar, mas é porque Ele me escolheu, é porque Ele me ajuda a caminhar, e é porque Ele me faz caminhar dia a dia, e é porque eu posso ter a minha segurança salva em Cristo, não em nós, não nos meus atos, não no que eu sou. Pedro não tinha segurança em ser salvo porque ele era apóstolo. Pedro tinha sua segurança em Cristo, porque somente Cristo, nós somos salvos. Amém?